Boa tarde a todos. Hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos ver o item 19, o mal e o remédio. E Santo Agostinho começa a discorrer fazendo várias perguntas, para a gente, perguntando se a Terra é um lugar de alegria, só de felicidade, o paraíso das delícias e todas as outras dizendo. Mas aí a gente vai começando a entender por que esses questionamentos. Porque nós vamos saber que realmente, somente existe a felicidade mesmo nos mundos felizes, ou seja, onde não existe mais imperfeições nossas. Então, como nós habitamos um mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos ainda, a caminho da perfeição. Isso é muito importante a gente saber. Então ele vai dizer para nós o que é o mal e qual o remédio para isso, nessa nossa caminhada evolutiva que estamos fazendo. Então, essa mensagem de Santo Agostinho foi muito sábia, muito boa. Ela aborda a função do sofrimento como um caminho para a nossa evolução espiritual. O texto explica o quê? Que nós vamos detalhar aqui. Que o mal e as aflições que nós passamos, os sofrimentos, são consequências do afastamento do quê? Das leis divinas. Porque ainda somos imperfeitos ainda. E qual que é o remédio para eles que ele vai dizer para nós aqui? Que entre todas, a mais importante é a fé, a resignação, diante dessas adversidades e também para que nós passemos mais a aplicar o bem, para purificar o nosso espírito, preparando para lá na frente nós realmente vamos ser felizes. Esse é o nosso caminho. Então nós temos que entender, como já vimos até agora nos nossos estudos, das aflições que nós estudamos, das aflições, que tudo tem uma razão de ser. Ou seja, existem três leis que regram os três principais mundos, de mundo primitivo, de provas e expiações e mundo de regeneração. São três leis que toda a humanidade está cercada por elas, não tem como escapar delas. Ou seja, o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade que temos de fazer escolhas. Essa lei está intrinsecamente ligando a outra, que é a de causa e efeito. Ou seja, somos responsáveis, somos livres para escolher, mas responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, as consequências dos nossos atos, nós somos responsáveis. Então, e depois nós temos a maior misericórdia que Deus nos dá, que é a possibilidade de voltarmos através da reencarnação para repararmos do que foi feito lá atrás, por ignorância, por maldade, ainda mais por ignorância mesmo, e vem de onde advém o sofrimento. Não como castigo, mas para que nós possamos compreender o porquê que aquele sofrimento está chegando para nós. E vamos até cair a nossa ficha que ninguém é responsável por eles, a não ser nós mesmos. Então sempre temos uma semeadura livre, podemos fazer o que quiser. Nem Deus consegue, não quer, não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ou seja, somos livres, mas também, como a responsabilidade para nossas escolhas, nós vamos aprender, então, através do sofrimento, que, na verdade, não necessitaria ser pelo sofrimento, poderia ser pelo discernimento, ou seja, nós aprendêssemos a escolher melhor, fazer escolhas melhores. Esse é o nosso objetivo. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós, o nosso objetivo. Então, ele diz essas questões, a gente olha, quer dizer, a gente pensa que o nosso sofrimento é o mais doloroso de todos, mas todos que estão conosco, ao nosso lado, estão passando também por fases de quitação e aprendizado. Esse é o grande objetivo, tirar de todo esse sofrimento um aprendizado. E o que seria o aprendizado? Compreender que aquela falha, aquele erro,
não vale a pena mais ser feito, porque vai gerar consequências. E essas consequências, sofrimento, aflições. Feito isso, nós eliminamos a causa. Eliminando a causa, vamos eliminar o efeito também, o efeito negativo. É isso que é a beleza. É isso que chama-se compreensão. Quando Kardec nos explica que a fé tem que ser raciocinada, ou seja, guiada pela razão, pela lógica, é exatamente para isso. Para que nós, então, na vivência, nossa convivência com os demais aqui, porque nós só evoluímos também convivendo, né? Aí a gente vai aprendendo. O ideal seria que aprendêssemos numa só encarnação, mas ainda não temos a capacidade. O mundo que nos envolve ainda é muito forte, o materialismo, as coisas fáceis que nos cercam, e a gente precisa ter aquela capacidade de começar a entender o que é bom para mim. É algo negativo, é algo que parece muito bom, mas vai ser uma coisa efêmera, rápida, que não vai trazer nada, não vai agregar nada. É isso que a gente tem que pensar. Ou algo que vai, se eu abrir mão disso aqui agora, vai gerar uma consequência melhor lá na frente. Então, nós precisamos guiar muito os nossos impulsos. A maioria das nossas escolhas são feitas de formas impulsivas, sem discernimento, sem parar um minuto, um segundo para pensar. E às vezes esse um segundo vai acarretar anos e anos para serem quitados. E é isso que a gente está passando agora. Então é isso que é importante. Estamos a caminho da perfeição. Então vamos nos preocupar, fazer semeaduras boas, para que a colheita também seja uma colheita profícua, boa. Então, vamos ver. Então, o mal, Deus criou o mal? Vamos pensar nisso. Será que criou o mal? Será que Deus cria o mal? Então a gente tem que colocar sempre em nossos pensamentos essas coisinhas. Deus vai criar o mal? Não, de modo algum. Quem cria o mal? Ou melhor, o mal decorre do quê? Da imperfeição espiritual do ser humano, que ainda é em evolução. Estamos em evolução. Então, o mal, na realidade, ele é temporário. Porque à medida que nós formos evoluindo, fomos aprendendo a fazer escolhas melhores, ele vai desaparecer. Por quê? Porque as consequências não serão mais negativas. Serão consequências boas. Ou seja, estamos adquirindo virtudes. Então, porque como que o mal se manifesta? Por ações contrárias às leis divinas. Quais são essas ações? Egoísmo, orgulho, inveja, ódio e outras paixões inferiores. Então, muitos dos sofrimentos nossos que enfrentamos são consequências de nossos próprios atos, seja por escolhas erradas na vida atual, ou seja por escolhas erradas em vidas ou existências anteriores. Porque tudo que foi desequilibrado no universo, pensamos assim, tem que ser reequilibrado. Vamos pensar nisso, reequilíbrio. Então a Terra, como um mundo de provas e expiações, é um ambiente ainda onde o mal predomina. Por quê? Porque o nível evolutivo dos espíritos que habitam ainda são espíritos inferiores. Somos espíritos inferiores ainda. Mas, exatamente, por falta de orientação. Por quê? Porque Jesus veio, se nós tivéssemos feito tudo aquilo que o Cristo disse para nós há mais de 2000 anos, não estaríamos dizendo isso aí. Mas o homem conseguiu deturpar, abraçou a religião, que Jesus não criou religião nenhuma. Ele falou ao povo, a todo o povo, independente de crenças. Mas o homem, vendo o poder, o desenrolar que todo mundo foi gostando, foi engessando os seus ensinamentos, colocando terror pelo medo nas pessoas, a condenação eterna, a excomunhão e tantas outras coisas horríveis que foram manchando o nosso perispírito através das várias existências. Matar em nome de Jesus. Matar em nome de Jesus, as cruzadas, a Inquisição. Todos aqueles que não pensavam de acordo eram condenados à fogueira.
à morte, a suplícios. Tudo em nome de Jesus. Então, essas máculas, manchas, foram sendo agregadas em nós e têm que ser drenadas. Mas o sofrimento, pelo sofrimento, não vale nada. Sofrer e não compreender não resolve. Porque se nós nos revoltarmos e ficarmos brigando contra isso, nós não estamos aprendendo. Nós estamos nos revoltando, nos vitimizando, fazendo que todos tenham pena de nós e nós não estamos tirando proveito disso. O que vai acontecer? Vamos ter que voltar outras e outras vezes até que compreendamos que precisamos aprender a fazer escolhas melhores. Então, qual o remédio para o mal? Lógico, é o antônimo. O remédio está na prática do bem, né? Na nossa reforma interior e nosso alinhamento com as leis divinas, que resumem no primeiro mandamento que Jesus agregou todos os 10 num único, ou 2, podemos dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Engloba toda. Enquanto nós acharmos, não combatermos nosso egoísmo, nosso orgulho, achar que tudo que vem para mim não interessa o meu próximo, o bem está aqui, o dinheiro para mim, o poder para mim, dane-se o resto, nós estamos fazendo escolhas do mal que vão gerar consequências em algum momento, ou nesta ou nas próximas existências. Então, é o momento da escolha agora. O que você quer? Você quer continuar o sofrimento indefinidamente? Ou você quer falar assim, eu quero começar a minha mudança interior? Como estão as minhas negatividades? Os dois cânceres que temos, que todo ser humano tem dentro de cada um de nós. Orgulho e egoísmo. E aí, vamos começar a combatê-los? Não vamos conseguir tudo, mas devemos sim iniciar. Não fazer igual dieta, vou começar na próxima segunda e nunca comece essa dieta. Não, é agora, o momento é agora. Um momento crucial que o nosso mundo está passando, nesse momento transitório para um mundo de regeneração, onde muitos não conseguirão ficar mais aqui, porque a sua vibração não vai estar de acordo mais. Aqui estão aqueles que se propuseram a melhorar, não que estão prontos, mas já estão no caminho. A semente já foi lançada e o trabalho continua. E aqueles que não quiserem vão cumprir a sua missão trocando de escola. Quando começa a repetir muito de ano, não cabe mais, tem que ir para uma escola do nível deles. E vão repetir lá até que possam compreender o que é entender o sofrimento. Então, essa é a origem do mal. E qual o remédio para o mal? O remédio é que começamos a falar agora. Primeiro, vou repetir, prática do bem, na reforma interior, no alinhamento com as leis divinas. Aprofundar as virtudes. Quais são essas? A fé, a caridade e o conhecimento espiritual, que são as ferramentas essenciais para superar o mal. Através dela, o indivíduo pode transformar seus sentimentos e comportamentos, elevando-se moralmente. E esse é o nosso objetivo, elevação moral. Jesus é o nosso guia e modelo de conduta. Espelhar nele. Vamos ver o que ele ensinou nas suas parábolas, que todas as suas parábolas têm um sentido moral muito grande. A cada um segundo as suas obras. Aí, causa e efeito. Obras boas, efeito bom. Obras negativas, efeito negativo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Com a medida que medirdes, serás medidos. Olha, tudo isso para que nós possamos entender a simplicidade e o alcance maravilhoso da doutrina que Jesus nos deixou. Mostrando sem adereço, sem nada. Foi colocado tanta coisa que atrasou a Terra, dizem os Espíritos, mais de 1000 anos. Quando o Estado tomou conta do cristianismo nascente. É isso que dá. Então, a gente tem que entender. E olha, Santo Agostinho, eu quero ler para vocês
um trechinho aqui está no penúltimo capítulo, o penúltimo parágrafo lá do texto do Evangelho. Se você não tem ainda, baixa na internet, leia depois com calma. Ele diz assim: qual o remédio para recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males, sofrimentos cruciantes? Um só é infalível: a fé. O olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo da vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Ou seja, a fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra o quê? Que sempre horizontes no infinito, diante dos quais se apagam todos os dias sombrios. E ele fala duas coisas fantásticas aqui. Vocês entenderam? A fé e o olhar para o céu. O que é olhar para o céu? É a prece, é a oração, é a reflexão, para pedir ajuda, para que nós possamos fortalecer a nossa vontade de melhorar, de encontrar consolo nas provações. Ajuda-te que o Senhor te ajudará. Não faltará esse estímulo que através dos bons espíritos vão chegar para nos fortalecer, para que nós possamos vencer a caminhada. Está iniciando. O problema, gente, não é iniciar e não parar. Não importa a velocidade, o importante é o início, é mostrar vontade. A minha vida até agora, pense assim, não está legal, o que eu preciso fazer? Está só sofrimento um atrás do outro. A mudança está onde? É alguém que é culpado? Não! Vamos olhar para dentro de nós, pensar um pouquinho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Para que lá na frente, se hoje eu estou colhendo do passado, amanhã eu vou colher do presente, que é agora. Vamos fortalecer nos momentos difíceis. Vamos erguer aquele coração a Deus, pedir ajuda, sim, para que nós possamos compreender, para resolver os nossos percalços. É isso que é importante. Pensem nisso com carinho. O início é muito importante. É o exemplo que eu sempre dou. Fazendo analogia com um veículo, a marcha mais forte do veículo é a primeira marcha. É a da força. Ela não é da velocidade, é da força. Então, quando você move a primeira roda do pneu, você já pode engatar a segunda, ou seja, você já tirou 1 tonelada ou mais do chão e colocou em movimento. É assim que faz. Forças adversas vão chegar? Vão. O mundo vai chegar em você dizendo: larga a mão disso, vamos para a bebida, vamos para a esborna, vamos falar, vamos aproveitar a vida. Muitos dizem assim: vamos deixar para a próxima encarnação. Quando será essa encarnação? E qual o nível de sofrimentos que nós vamos ter que enfrentar para superar entre aspas, as burrices que estamos fazendo agora? É isso que a gente tem que pensar. Não é ser corolla, não, fanáticos, não existe isso. É sermos sensatos. Porque o Espiritismo é baseado num tripé: razão, lógica e bom senso. Tudo que foge disso, gente, não adianta. Aí já é fanatismo, já é coisas horríveis. Não, é hora de mudar. A oração é fundamental para que nós possamos vencer e seguirmos adiante. Sim, aliada à mudança. Vamos olhar para dentro. Reforma interior. O que é isso? É olhar para dentro e ver o que é aquilo de negativo que nós somos atraídos. É puxado para dentro para nós. Tudo vem. A mídia, tudo. Amizades negativas, bebida, drogas, tudo isso aí. O que vai trazer para nós? Precisamos, então, iniciar o nosso fortalecimento espiritual. Precisamos, sim, ter coragem para enfrentar os nossos desafios. Eles são temporários. Vejam bem, o mal é temporário. Então, vamos fazer um resumo agora da mensagem de Santo Agostinho, que vocês vão ler depois e vão entender. Então, ele questiona, no começo que eu falei para vocês, se a Terra seria apenas um lugar de gozo e prazer. Lembrando que as palavras dos profetas já anunciavam que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que aqui nascessem, ou seja, ainda somos imperfeitos, estamos quitando e aprendendo a evoluir. A vida terrena, gente,
Ele diz, é, portanto, um campo de provas e expiações. E ele, na sua mensagem, aconselha buscar a causa dos nossos males no passado, referindo-se às leis, às vidas anteriores, às existências anteriores, que são reguladas, que a nossa vida, tanto lá como cá, são reguladas pela lei de causa e efeito que nós já acabamos de falar. Então, as aflições, os sofrimentos presentes, podem ser também consequência nossas próprias imperfeições e também de erros de outras existências, imperfeições de agora. Então, ele diz que aqueles que mais sofrem na Terra são considerados afortunados, ou seja, é bom. Não é que o espírita gosta de sofrer, não. Tem que falar, o espírita gosta de sofrer. Não! O espírita procura compreender a razão dos sofrimentos. Porque esse sofrimento que nós estamos passando, nós, antes da nossa reencarnação, foi anunciado para nós. Olha, fulano, você tem que passar por isso. Tudo bem? Você vai ter uma vida difícil, mas você tem inteligência, você tem toda a capacidade dentro de você, latente, que precisa ser desenvolvida para você superar isso. Então, não é por acaso que está aqui. Nós tínhamos o conhecimento, vem de dentro de nós, como também os males, as nossas falhas, vêm conosco, não como forma de pensamento, de se lembrar tudo, mas como forma de tendências que nós temos. Tendências para o mal. Essas tendências é para nos ajudar a combatê-las. Tudo aquilo que vem, vamos pensar. Porque toda ação, vou falar mais uma vez, toda ação que nós meditamos um pouquinho antes de tomá-la, com certeza as chances de erro são menores. Pensem nisso com carinho, né? Então, aqueles que mais sofrem na Terra são considerados afortunados, pois, como espíritos desencarnados, escolheram nessas provas. Nós escolhemos, julgando-se fortes o suficiente para suportá-las. Então, a intensidade do sofrimento pode indicar a necessidade de uma expiação maior ou um progresso mais rápido. Nós já aprendemos aqui a diferença de provas e expiação. Expiação é quitação. Provas é opção. Você escolhe aquilo ali como forma de você evoluir mais rápido. Então, nem todo sofrimento é uma expiação, uma quitação. É também uma prova para que nos ajude a evoluir mais rápido. Tudo isso no planejamento reencarnatório. Gente, não se constrói uma casa hoje sem um projeto do arquiteto, do engenheiro. Tem um projeto hidráulico, um projeto, tudo ali, elétrico, está tudo aí. Então, é a mesma coisa. Nós, junto com os nossos mentores, fazem conosco o nosso projeto de vida, a reencarnação. Só que deu também nós o livre-arbítrio. Nós combinamos lá, chegamos aqui e falar como o projeto de uma casa. Não quero essa cômoda aqui, eu quero aquilo para lá, mesmo sabendo que não vai ser bom, mas eu quero assim, exerce e depois vai sofrer lá na frente. Vocês entenderam como é que funciona? Então pode sim. Por quê? Porque nós temos as tendências que afloram às vezes, que o mundo vai nos chamar. E aí, a gente tem que refluir, porque nós temos o livre-arbítrio, que vai resolver também o nosso futuro, as nossas escolhas. Não é legal? É isso. É uma matemática, é uma engrenagem perfeita a vida. Nós que teimamos em quebrar esse ritmo dessa engrenagem que vai se encaixando naturalmente quando nós nos propomos a mudança. É isso que é interessante. E o mais interessante, o mal, como disse há pouco, ele não é eterno, gente. Pois o espírito, nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados a quê? A progredir, até chegarmos a espíritos puros, como chegou Jesus. Ele não foi criado um anjo, um espírito puro. Não, ele trilhou também em outros orbes, em outros mundos, essa caminhada que estamos fazendo agora. Um dia seremos espíritos puros também. O universo tem bilhões de mundos, bilhões e bilhões e bilhões. E nós pensamos que só a Terra é o suprassumo do universo, que tudo se resume aqui, que Deus é um velhinho de barba que está sentado num trono, castigando, perdoando e fazendo isso. Tire isso da cabeça. Deus é energia. Deus está dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência. O nosso propósito é desenvolver essa consciência, mostrando, nos alinhando com as leis divinas. Então, o sofrimento causado pelo mal é temporário.
e serve, lógico, como um grande aprendizado. Então cada indivíduo aqui encarnado, todos, têm o poder de combater o mal, aonde? Dentro de cada um de nós, por meio do livre-arbítrio e da busca da nossa melhoria moral. Vamos cuidar de nós, do nosso quintal, cada um cuida do seu, e o conjunto vai fazer a psicosfera da Terra, que é muito interessante, né? Então a prática do bem não apenas neutraliza o mal, mas também gera méritos espirituais, promovendo o que, gente? A felicidade futura. Lá na frente, vamos pensar nisso. Somos eternos. Quem vai morrer, desencarnar, é o corpo. O espírito vai sair, está livre, agregando tudo. Os erros e os acertos faz parte de nós, da nossa bagagem espiritual. Então o espiritismo enfatiza sim que a responsabilidade é individual. Cada pessoa é autora da sua própria felicidade ou infelicidade, conforme as suas escolhas. Olha só, escolhas, gente. Isso aí, vamos pensar sempre nisso. Então, para combater o mal, o que nós podemos fazer, então? É necessário cultivar as virtudes, porque nós também temos virtudes. Nós agregamos virtudes, alguma virtude nós temos sim. Todo mundo tem alguma virtude. Vamos cultivar. Quais? Alguns exemplos de virtudes: paciência, caridade, humildade, perdão e tantas outras. Além de buscar o quê? O autoconhecimento para corrigir, identificar e corrigir as nossas falhas. Razão, lógica e bom senso. Então, as provações da vida são oportunidades para aplicar o remédio do bem, transformando os sofrimentos, pela compreensão, aceitação daquilo que não podemos ser mudado, em um crescimento espiritual. A fé em Deus e a volta aos olhos para o céu, como acabei de ler aqui agora, são o principal remédio, transformando o sofrimento em uma oportunidade de aprendizado e recompensa. As almas, então, que sofrem com resignação, com fé, passam por uma purificação que as eleva e as prepara para a felicidade plena. O sofrimento terrestre, quando bem suportado e aceito, é o que nos levará à felicidade na vida espiritual, um destino de perfeição. Todos nós estamos fadados a sermos perfeitos. Essa é a mensagem, dizendo que o mal é temporário, a importância das nossas escolhas, pensar um pouquinho antes de qualquer decisão. Gente, nós escolhemos toda manhã a roupa que vamos colocar. E aí, a camisa, o sapato, tudo, é uma escolha. Banal, mas é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Pensem, usando sempre o tripé: razão, lógica e bom senso. Isso nós podemos colocar na nossa vida em tudo. Razão, lógica e bom senso. Então, essa mensagem de ânimo que eu trago para você que está passando por momentos dificultosos, sofrimentos, quer sejam físicos, morais, doenças praticamente incuráveis, tudo aquilo que Deus nos deu como misericórdia para atenuar o sofrimento, então aí tem a medicina, tem os médicos, tem os medicamentos, tanto as terapias, tudo para que nós possamos compreender. Então, gente, tudo aquilo que não pode ser mudado, pensem nisso. Aceite. Aceitação. Compreensão. Porque através da compreensão, o sofrimento vai ficar. Não que ele vai tornar-se da noite para o dia como uma varinha de condão. Não. Ele vai sendo mais, vai nos fortalecendo pela compreensão e nós vamos compreendendo e trabalhando para que ele dure o menos prazo possível. É assim que a vida leva. Não vamos deixar a vida correr. Não. Deixa a vida me levar. Vida leva eu? Não. Não é tempo mais disso. Não é tempo só dos prazeres mundanos, do poder, do dinheiro. Olha, vamos orar no mundo, por esses políticos que corrompem, que tiram dinheiro da saúde, que tiram dinheiro dos velhinhos, que tiram tudo aí. Vocês imaginam, gente? Como vai ser lá na frente para essas pessoas terem que responder por essas atitudes responsáveis? Quantos morreram?
por necessidades que muitos levaram. E para quê? Vão levar o dinheiro para lá? Como? No caixão? É bom pensar nisso. Agradeça o que tem. A gratidão é sempre, vou dizer sempre, a gratidão nos dá forças para nós combatermos quaisquer coisas. Agradeça a Deus, agradeça aos nossos pais, vamos agradecer aos nossos pais, agradeça o nosso trabalho que nos dá o sustento. Se é aposentado, agradeça o valor da sua pensão, do seu dinheirinho que chega. Vamos pensar nisso. É muito importante a gratidão, que ela abre o leque para que nós possamos realmente atingirmos nosso objetivo, nos fortalecendo, porque o bem é assim. Energia, falamos há pouco, você joga energia boa, a energia reflete em nós de novo, gente. Ação e reação, causa e efeito. Se eu estou desejando bem, o bem volta para mim. É assim que funciona a matemática do universo. Então nada é perdido, pensem nisso. Otimismo, vamos em frente com fé, coragem e vamos vencer. Porque estamos fadados à perfeição. Seremos um dia espíritos puros, co-criadores, que vamos juntos trabalhar pelo universo, que assim seja. A todos, um grande abraço, uma feliz semana, que vocês possam estarem mais fortalecidos daqui para frente e seguir adiante. Cai, levanta e vamos em frente. Coragem, força e que Deus nunca estará longe de nós. A sua equipe de trabalho, os nossos bons espíritos, os nossos amparadores, estão sempre conosco. Mas precisamos estar em sintonia com eles para que possamos aurir aquelas energias boas que chegam. Ok, gente? Então, até semana, se assim Deus o permitir. E com certeza Ele está permitindo. Um grande abraço a todos.